Bom dia, bora lá. Continuando a introdução sobre geometria plana, a gente vai dar uma aprofundada agora em ângulos, tá bom? Então vamos lá. É, Se eu pegar uma reta, observe essa reta R daqui, ó. Essa reta R, eu localizei na reta R um ponto O, que eu vou dizer que é o ponto de origem. Ou seja, eu peguei uma reta R, coloquei um ponto O e dividi essa reta em duas semi-retas. Ok? Então, toda vez que eu colocar um ponto de origem, eu posso transformar uma reta em duas semi-retas. Ok? Então, semi-reta é... não é a metade de uma reta, mas é um ponto de origem e um ponto que vai para o infinito. Pronto? Isso é uma semi-reta. O que é um ângulo? Um ângulo é a região formada pelo encontro de duas semi-retas. Por exemplo, o ponto E. O ponto E é o ponto de origem da semi-reta EG com a semi-reta EF, ok? Então, o ponto E, que é o ponto de origem das duas semi-retas, o ângulo formado por essa região tem um vértice E, ok? Então, o ângulo nada mais nada menos do que uma região formada pelo encontro de duas semi-retas. O ponto E é o que a gente chama de vértice do ângulo, ok? Continuando aqui, eu quero colocar um conceito novo, que é o conceito de congruência. Congruência é bem parecido pelo conceito de igual, só que eles não se confundem porque igual relaciona duas coisas que são realmente iguais. Congruência são duas coisas com mesmas propriedades e características, só que não são iguais. Na vida real, posso dar um exemplo de dois irmãos gêmeos idênticos. Eles têm as mesmas características, são bem parecidos, só que eles não são iguais, porque são pessoas diferentes. Então, a gente fala que são congruentes. Então, na matemática, duas coisas são iguais quando é ela mesma. Então, uma coisa só é igual a ela mesma. Se são duas coisas parecidas, com as mesmas propriedades e características, a gente pode dizer que são congruentes, pode ser semelhantes e por assim diante, ok? Então, dois ângulos podem ser congruentes. Por exemplo, um ângulo de vértice I e um ângulo de vértice N, eles dois podem ter a mesma medida, 50 graus, por exemplo, só que eles não vão ser iguais, eles vão ser congruentes, ok? Tem as mesmas propriedades, tem as mesmas características, mas não são iguais, são congruentes. Uma outra, na verdade, isso aqui é uma revisão, né, sobre o princípio de ângulos. O princípio de ângulos diz o seguinte: ângulos agudos são ângulos que estão num intervalo de 90 a 0 graus, ou seja, tem que ser maior do que zero e menor do que 90 graus. Ângulos reto, perpendicular e ortogonais formam 90 graus, ou seja, se eu disser que um ângulo é reto, eu estou dizendo que esse ângulo mede 90 graus. Se eu disser que duas retas são perpendiculares, eu estou dizendo que essas duas retas, o ponto de encontro dessas duas retas forma um ângulo de 90 graus. Então, se eu disser um ângulo é reto e as retas são perpendiculares, então são sinônimos de 90 graus. Outra característica também interessante são ângulos, na verdade, retas ortogonais. Se eu pego duas retas no plano, eu digo que elas são perpendiculares. Mas se eu pego duas retas e coloco no espaço, e eu digo essas duas retas formam 90 graus, eu posso transformar esse conceito em ortogonais e dizer essas duas retas são ortogonais. Ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Se eu pegar as duas retas e colocar na mesma origem, ou um ponto de encontro dessas duas retas pode formar 90 graus, ou seja, reto, perpendicular, ortogonais, sempre é sinônimo de 90 graus, tá bom? O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus, ou seja, está nesse intervalo. Qualquer ângulo maior do que 90 e menor do que 180 são ângulos obtusos, tá bom? Aí é que eu estou com o transferidor.
eu vou resumir, ó. Por exemplo, deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se eu coloco ele certinho aqui. Pronto. Pronto. Aí. Ele tá quase em cima do 20 graus aqui, ó. Isso aqui é um ângulo agudo. Se eu colocar ele aqui em cima, ó. Deixa eu botar aqui no 60. Pronto. 60 graus é um ângulo agudo porque é menor do que 90 e maior do que 0 graus. Tá bom? Se eu colocar ele aqui, ó, certinho no 90. Esse ângulo aqui, ó, ECD é um ângulo reto, porque ele forma 90 graus. Se eu passar do 90, por exemplo, 100 graus, é um ângulo obtuso. Se eu colocar 130, que não foi 130, mas vai ser, porque eu quero, mas o transferidor não quer, né? Eu não vou brigar com isso. 131 é um ângulo obtuso. Se eu colocar aqui, ó, no zero não, né? Saiu do E foi até o outro lado, isso aqui é 180 graus, ou seja, é um ângulo raso, é a metade de uma volta. A volta completa é 360, a metade é 180, ok? Agora vamos lá aprofundar o conceito de ângulos, as definições que envolvem ângulo. Se eu pego duas semirretas com ponto de origem a semirreta AB, a semirreta AC, forma esse ângulo todo aqui, ó. Ou seja, o vermelho e o verde é um ângulo formado por essas duas semirretas que eu acabei de descrever. Se eu pegar uma outra reta, semirreta, AD, e cortar esse ângulo exatamente no meio, perceba, 44,68, 44,68. Então essas duas retas, na verdade, essa reta, semirreta, na verdade, divide o ângulo ao meio. A gente chama de bissetriz. Ou seja, toda vez que eu falar uma bissetriz, é um segmento bissetriz. Toda vez que eu trouxer esse termo bissetriz para o ângulo, eu estou dizendo que esse ângulo vai ser dividido em duas partes de mesma medida. Então, tome nota sobre esses conceitos, principalmente os conceitos mais recentes, né? Dois conceitos, um pouco, eles se confundem um pouco, só que eu vou trazer um exemplo daqui a pouco para exemplificar melhor, tá bom? Mas ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São dois ângulos que eles compartilham o mesmo vértice e um lado em comum. Perceba, esse ângulo beta, que é o ângulo vermelho, ele tem um lado AC e ele tem um lado AH, tá bom? Então, o ângulo beta é limitado por essas duas semirretas, AC e AH, tá bom? O ângulo gama, que é esse ângulo verde, ele tem o vértice A, limitado pelo lado AC, ou seja, o ângulo tem lado, viu gente? Tem vértice e tem lado. Limitado pelo lado AC e pelo lado AD. Então, gama tem o vértice A e o lado AC em comum com beta, ou seja, toda vez que dois ângulos compartilhar um vértice e um lado, eles vão ser consecutivos. Agora, preste atenção. Um ângulo adjacente, ângulos adjacentes, na verdade, são aqueles que compartilham vértice e lado, entretanto, eles não compartilham ponto na mesma região. Bem diferente isso, né? Deu uma viajada agora. Então vamos lá. Observe esse ângulo azul. Esse ângulo azul, que é alfa, e esse ângulo beta são adjacentes. Por quê? Eles não compartilham pontos na mesma região. Então, se eu colocar um ponto aqui dentro do ângulo azul, esse ponto nunca vai estar no vermelho, nunca vai pertencer ao vermelho. Então, eles vão ser adjacentes porque eles compartilham o lado A, o ponto A, o lado AH, porém, os pontos que localizar dentro da região azul não vai pertencer à região vermelha. Então, eles compartilham lado, compartilham vértice, mas não compartilham pontos na mesma região. Então, adjacente é mais complicadinho.
mas é mais fácil de descobrir, viu? Ângulos opostos, tome nota sobre esses conceitos, tá bom? Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice. O que é oposto que está na frente? Então, o vértice é esse ponto O, tá bom? Alfa e beta são ângulos opostos, ou seja, um está na frente do outro. Beta está aqui e o alfa está do outro lado. Se eu movimentar aqui essa semi-reta, essa reta, na verdade, alfa e beta vai continuar sendo vermelho da mesma cor, da mesma intensidade, porque eles vão ter a mesma medida. Delta e gama também, ou seja, eles vão ter a mesma medida. Então, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Um exemplo? Então, calma aí. Aqui. Se esse ângulo daqui, observe que O é meu vértice, né? Que também é meu ponto de origem. Dividiu aqui, ó, duas retas que se cruzaram e fizeram quatro ângulos, tá bom? Esse ângulo aqui, ó, oposto a esse, tem as mesmas medidas, tá vendo? Ângulos opostos têm as mesmas medidas. Se eu movimentar aqui, ó, 81,13, que é esse ângulo, ó, COD, tem a mesma medida do ângulo AOE. O ângulo EOD tem a mesma medida do ângulo AOC, tá bom? Então, ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Então, eu posso movimentar aqui, ó, como eu for, como eu quiser, ó. Tá vendo? Que eles sempre vão ter as mesmas medidas. Aqui é a justificativa, mas não convém agora. Ângulos complementares. Vamos lá. Ângulo reto é 90 graus. Eu posso pegar uma semi-reta e partir esse ângulo. Eu falei que um ângulo pode ser partido por uma bissetriz, que no caso dividiria o ângulo em duas partes de mesma medida. Entretanto, eu posso pegar uma semi-reta e partir esse ângulo. De que maneira? Formando ângulos complementares. O que é ângulos complementares? Está aqui beta, que é o ângulo vermelho. Está aqui gama, que é o ângulo verde. Beta é 49,27. Ângulos complementares formam 90 graus, ou seja, beta mais gama tem que dar 90. Se beta é 49,27, gama é o que falta para dar 90 graus, que vai ser 40,73 graus. Se eu movimentar aqui 68,66 graus, beta vai ser o que falta para 90, que é 21,34. Então, complementar o quê? Dois ângulos que, quando somados, dá 90 graus. Se x e y, um exemplo, forem complementares. Se x for 20, y tem que ser 70. Se x for 30, y tem que ser 60. Então, dois ângulos, quando somados, tem que dar 90 graus. Então, estes ângulos serão complementares. Por outro lado, eu tenho uma ideia bem parecida com o complementar, mas se chama suplementar. Dois ângulos suplementares traz o princípio do ângulo raso, que é o ângulo que forma 180 graus. Ou seja, x mais y vai ser suplementar quando eles somados formar 180 graus. Um exemplo disso é o ângulo alfa, que é esse ângulo roxo, e esse ângulo beta, que é esse ângulo verde, tá bom? Se alfa é 48,4 e alfa e beta são suplementares, então beta é o que falta para 180, que é 131,6. A continha está aqui do lado, ó. Se eu movimentar aqui, ó, como eu quiser, ó, alfa 101,73, beta vai ser 78,27, o que faltar para 180, ok? Então vamos lá. Eu prometi, então deixa eu mostrar aqui um exemplo de ângulos adjacentes, tá bom? Deixa eu tirar esse ponto E daqui. Daqui a pouco a gente traz ele de volta. O ângulo azul e o ângulo vermelho compartilham o vértice A e o lado AC. Então, ambos os ângulos têm um vértice e um lado em comum, ok? Agora perceba, se eu deslocar esse ponto aqui, ó, para ele caminhar dentro da região vermelha, ó, tá vendo? Que eu estou fazendo ele caminhar, ele me obedece enquanto eu quiser. Então ele está caminhando na região vermelha. Agora ele vai passar para a região azul. Mas é impossível
ele está na região azul e vermelha ao mesmo tempo. Então, esses dois ângulos vão ser adjacentes porque compartilha lado, compartilha vértice, mas não compartilha ponto dentro de suas regiões. Então, por isso que vai ser adjacente. Um outro conceito que é muito interessante é o conceito do teorema do ângulo externo. O que esse conceito diz? Esse conceito diz o seguinte, ó. O ângulo fora do triângulo, o triângulo tem três ângulos. O ângulo fora desse triângulo, que é esse ângulo roxo, vai ser igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Adjacente a gente acabou de aprender, que é um ângulo que está do lado, tá bom? Ele tá do lado e compartilha algumas características e propriedades para satisfazer a condição de ser adjacente, tá bom? Então, o ângulo que seria adjacente seria esse ângulo que eu não coloquei aqui, tá bom? Então, esse ângulo seria adjacente ao ângulo roxo. Mas, seguindo o teorema do ângulo externo, ele diz que é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Então, os dois ângulos não adjacentes é esse azul e esse vermelho. Ó, 67 mais 62 dá exatamente 129. Ou seja, o teorema do ângulo externo diz o quê? Que o ângulo fora do triângulo é a soma dos dois não adjacentes. Pronto, é só isso. Ângulo externo vai ser a soma de dois ângulos internos não adjacentes. Esse é o conceito, tá bom?